Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Ricardo, aos 13 anos de idade, emigrou para os Estados Unidos com toda a sua família. Nos Estados Unidos, quando você tem 16 anos, você já pode dirigir. E ele, com 16 anos, estava dirigindo, levando a sua irmã para a escola, quando teve um carro que atravessou a pista e bateu de frente com o carro dele. Ele teve uma EQM. E demorou muito tempo até ele entender o que estava acontecendo. Vamos conhecer a história dele? Boa tarde, Ricardo. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras histórias também. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo. Muito obrigado desde já. O prazer é todo meu, Carlos. Meu nome é Ricardo, eu sou professor de inglês e quando eu tinha 16 anos, quando aconteceu essa experiência comigo, né? Eu, com 13 anos, um pouquinho antes, né? Meu pai emigrou para os Estados Unidos, eu sou de São Paulo, né? A gente emigrou para lá, meu pai é mecânico de autos e lá, com 16 anos, você já pode dirigir, né? Então, eu levava minha irmã para a escola. Minha irmã é 7 anos mais nova que eu. Então, nessa época, ela tinha 9 anos. E eu lembro que todo dia de manhãzinha a gente saía, pegava uma avenida chamada Sheridan e pegava essa avenida para ir para a escola. Eu deixava ela na escola e depois eu ia para minha escola. Era uma perto da outra, assim. E naquela manhã, já era uma rotina, na verdade, de eu levar minha irmã para a escola e tal. Então minha mãe já não aparecia para falar tchau pra gente na parte da manhã, assim. Já era uma coisa rotineira. Mas naquela manhã aconteceu uma coisa diferente, assim. Ela foi até depois que acontece tudo, você começa a pensar, né? Ela chegou pra gente e falou: olha, vai com cuidado, né? Coloca o cinto de segurança e tudo aquilo que a gente já fazia. Eu já andava com muito cuidado e já sempre pus o cinto de segurança. Então, nesse dia, ela apareceu e achei estranho depois de tudo ter acontecido. Bom, a gente estava descendo nessa avenida e dentro do limite de velocidade e de repente na outra faixa, assim, na outra via, vinha um Camaro. Eu estava num Toyota Corolla, que é um carro bem popular nos Estados Unidos, né? Era pequenininho. E esse Camaro vinha do outro lado e eu só vi ele rampando assim o meio-fio. Era uma mulher dirigindo, ela dormiu no volante. E ela atravessou o meio-fio. Então eu vi esse vulto branco vindo assim. E foi isso que eu vi. E de repente teve uma edição, assim, é como se fosse que apagou tudo. E no próximo segundo, eu já tô com o meu carro parado assim, aconteceu uma colisão de frontal, né, violenta, inclusive eu mandei pro canal as fotos, né, e essa colisão frontal foi violenta, e no próximo segundo, tudo tava bem quieto assim, e eu comecei a olhar pra frente assim, e eu vi que saía uma pequena fumaça assim no capô do carro. E essa fumaça, pelo conhecimento que eu tinha, porque meu pai era mecânico, eu sabia que era água do radiador, por exemplo. Eu pensava isso, eu falei, nossa, tá saindo vapor do radiador, estourou o radiador. E nisso, eu olhei para minha irmã, assim, para ver se estava tudo bem. Eu sabia que tinha acontecido uma colisão, né, uma batida, mas eu não sabia da gravidade que tinha sido, eu não conseguia perceber a gravidade, assim. Então eu olhei para minha irmã, assim, e ela estava assustada, assim, ela estava me olhando assustada, com uma cara que estava vendo um fantasma, assim, meio assustada, assim, e já meio chorando, mas eu vi que ela estava bem, assim, eu olhava pro corpo dela, assim, eu olhava para ela, eu vi que ela estava bem. Então, nessa hora, como ela estava muito assustada, eu comecei a olhar para mim, assim, e eu vi meu joelho, né? Eu olhei pro meu joelho esquerdo, e ele estava aberto, assim, de cima até embaixo, assim, abriu o joelho. Então, dava para me ver até o osso, assim, dava para ver. Então, foi meio um pouco chocante para mim, né? Eu falei, nossa. Então, eu falei, opa, alguma coisa mais séria aconteceu aqui. E eu sentia que tava muito calmo as coisas, assim. E aí eu olhei para ela e falei assim, olha, Rosana, desce e deita ali na calçada, porque do jeito que o carro parou, eu conseguia ver a calçada do lado direito. Então eu fui, soltei o cinto de segurança dela. Isso, hoje eu entendo que era fisicamente, assim. Eu soltei o cinto de segurança dela e eu abri a porta, era de puxar assim, né? E eu puxei. Eu consegui levar meu corpo um pouco assim para o lado dela, puxei a maçaneta e empurrei a porta
e falei, desce e deita na calçada. Então eu vi ela levantando assim, ela levantou e ela foi andando assim, e eu fiquei observando ela indo, e ela deitou. Eu lembro ela claramente deitando na calçada assim, e ficou quietinha lá. Aí eu peguei e falei, e nisso eu percebi, quando eu olhei aí eu olhei para a esquerda, e percebi que aquela fumaça do radiador estava aumentando exponencialmente assim. Então eu conseguia ver que esse vapor começou a cercar o carro assim. Começou a cercar, mas não cercar, porque antes eu conseguia ver na distância a avenida, assim, na Flórida as avenidas são bem largas, né? Então eu conseguia ver, assim, na distância, tudo bem claro, o sol, era de manhã, o sol já estava bem forte, mas com essa neblina ela começou a cercar tudo, ela começou a cercar na distância, assim, o horizonte também. Começou a cercar atrás do carro, eu olhava assim, em volta assim, eu vi que estava cercando, e eu falei, eu tenho que sair daqui, porque alguma coisa não está certa aqui, né? Alguma coisa é mais sério do que eu estou pensando, porque é muito vapor. E na minha mente eu pensava assim, não tem tanto vapor, né? Não tem tanto vapor assim num carro para sair cobrindo tudo, não é normal isso. Então, para mostrar como eu não conseguia perceber a seriedade do acidente, eu tentei abrir a porta do lado esquerdo. E depois que você vê o carro, era impossível, o carro estava totalmente destruído. Mas eu tentei abrir aqui a maçaneta e a porta não abria. E eu forçava assim, não abria e eu não entendia. Eu falei assim, por que tá abrindo? Aí foi nessa hora que eu olhei de novo para a direita e falei, eu vou ter que sair pelo passageiro, porque eu sabia que a porta estava aberta ali. Então, quando eu fui para a direita, eu já fui de uma forma mais fácil, porque na primeira vez que eu me mexi para abrir a porta, eu senti um pouco de dor, eu senti desconforto, mas nessa segunda vez eu já fui melhor, já fui mais leve, né? Fui pro lado direito do passageiro, só que nisso que eu tô indo pro lado do passageiro, eu vi, aí foi a primeira coisa, digamos, sobrenatural. Para mim na hora não era sobrenatural, mas depois eu entendo que foi. Eu vi dois homens de branco, assim, agachados, perto do corpo da minha irmã, e eles tinham uma roupa que parecia era uma calça branca, mas a camiseta não era uma camiseta, era uma espécie de bata. A coisa mais perto que eu já vi no mundo, assim, é uma bata indiana, assim. Era como se fosse uma bata que eles estavam usando. E eu sei que eles se comunicavam no sentido que eles olhavam um para o outro, assim. Eles olhavam para o outro e tal. E eles estavam bem concentrados, assim. Mas eu não via eles conversando, assim, como se fosse que a gente conversa, olhando, conversando, mexendo a boca e tal. Mas eu sei que eles estavam um olhando para o outro, eles estavam se entendendo. E minha irmã estava imóvel, ela estava quietinha ali. Aí eu olhei para isso, né, e fui, atravessei para o lado do passageiro. E quando eu fui sair do carro, foi nesse momento que uma mão veio assim e segurou aqui no meu ombro e não deixou sair. Na hora que essa mão pôs... E quando esse homem colocou a mão em mim aqui, foi quando eu olhei para trás assim e eu vi que era um homem, parecia um policial. Na minha mente, naquele momento, era um policial. Mas depois fica um pouco estranho, porque ele era muito alto, né? Eu não consigo calcular hoje, mas ele era bem mais alto que um homem. Eu diria que ele tinha uns 2 metros de altura. Ele era bem alto. Na hora não foi anormal isso para mim, porque eu vi uma roupa azul, uma roupa parecida com de policial. Ele tinha também um cinto metálico, ele tinha algumas coisas que pareciam um policial, assim. Então, para mim, era um policial na hora. E ele tinha um rosto bem forte, assim, de homem, assim. Ele tinha um rosto bem quadrado, assim, bem forte, assim. E ele era bem alto. E na hora que eu fui sair, ele falou assim, calma, vai ficar tudo bem, espera que a ajuda já tá vindo. Então, eu me tranquilizei. Na verdade, a partir do momento... Eu só fiquei um pouco assim... Na hora que eu tava soltando o cinto de segurança para minha irmã descer do carro. Mas depois que eu já tô no banco do passageiro, eu tava completamente calmo. Ele falou, fica calmo, e eu tava bem calmo. Mas aí ele não deixou sair, e foi nessa hora que aí sim eu vi que alguma coisa tava bem estranha, né? Porque eu olhei para a esquerda assim, e no banco do motorista eu vi meu corpo literalmente sentado ali. E o mais impressionante nessa história, que quando eu vi meu corpo sentado assim no lado do passageiro, eu não senti nada. Eu não senti nenhum sentimento de, meu Deus, eu não fiquei apavorado, eu não senti nada desses sentimentos que a gente sente assim do nada, assim. Nossa, é como se fosse, por exemplo, você tá andando na rua, você vê um cachorro grande aparecendo, você se assusta, né? E eu me assusto com pouca coisa. E nesse dia,
eu não me assustei. Eu vi meu corpo ali e só pensei em uma coisa bem rápida assim. Eu acho que eu morri. Foi isso que eu pensei, assim, eu morri. Claramente. A segunda coisa que eu percebi é que o meu corpo, ele não pare... Eu não estava olhando pro meu corpo quando eu vejo no espelho, assim. Ou seja, ele não estava claramente, assim, vendo ele. Ele estava meio acinzentado, ele estava meio apagado. Como se fosse uma massa, assim. Então eu sabia que era eu ali, eu me via ali, mas ele estava apagado, assim, como se fosse numa dimensão perto da minha, assim, como se fosse que eu já estava numa outra dimensão perto ali. Eu não sei explicar isso, é bem complexo para explicar isso. Mas nisso que eu estou observando ali, interessante que eu vi, falei, morri, olhei para isso e estava tudo normal, assim. Eu olhei para o outro lado, eu fiquei ali. Passou um pouquinho tempo depois disso, eu já comecei a ouvir. Interessante que eu ouvia pessoas. Na distância, eu ouvia pessoas falando. Não conseguia entender exatamente o que elas falavam, mas aí eu ouvia a sirene. Começou a tocar uma sirene, assim, na distância, assim. E eu sabia, eu falei assim, o socorro tá vindo. E passou pouco tempo, eu vi os paramédicos aparecendo do lado direito aqui. Eles apareceram, mas interessante que eu tava dentro. Lembra que eu tô num lugar aberto, mas 1 metro mais ou menos de distância do carro já é uma neblina que cerca tudo. Na minha visão, né? E aí, esses paramédicos, eles entraram de dentro da neblina, eles atravessaram a neblina assim, e eles pararam, colocaram tudo aquilo na minha irmã, e colocaram ela na maca, eles levam ela para lá, levam embora assim. Nisso já apareceu mais outro carrinho aqui. E nisso que eles estão aqui, eu dei uma outra edição nesse vídeo, que parecia nesse momento que eu já estava assistindo um vídeo. Essa é a interpretação que eu tenho. Eu estava assistindo um filme, eu estava totalmente passivo, assistindo aquilo bem calmo, assim, como se você estivesse assistindo um filme. Eu olhando, observando tudo aquilo, e aí nesse momento que esse segundo carrinho aparece, dá uma edição, dá uma apagada assim, rápida, e eu tô no banco de trás do carro, assim, sentado. E aí eu vi o paramédico, ele entra no banco do passageiro, assim, ele vem, coloca aquele aparelho no pescoço, né, para segurar seu pescoço, ele olha para mim, ele fica me observando um pouco, e eu tô olhando pertinho dele, assim, bem calmo, assim, ele olha assim, e aí acho que ele viu meu joelho, aí ele falou, é sério, é um trauma sério, tal. Aí ele pegou e começou a puxar meu corpo para fora, assim, o outro já veio, já pegaram eu com bastante cuidado, assim, colocaram na maca, e começaram a falar rápido assim, é sério, é trauma sério, assim, ok, começaram a gritar, it's a trauma, falando em inglês, né? Aí pegaram e levaram. Um detalhe, um adendo, quando eu falo falando em inglês, os paramédicos estavam falando em inglês. Mas o interessante é que esse policial, depois que eu percebi isso, na hora eu não percebi, depois que eu fiquei viajando, eu falei, porque aquele policial falou em português comigo. Isso que é o interessante, né? Ele falou, fica calmo que vai dar tudo certo. Ele falou em português. Na hora, interessante que minha mente não percebeu. Eu falei, mas você fala português? Eu não pensei em falar isso na hora. Foi bem estranho isso depois, né? Depois. Mas os paramédicos estavam falando inglês e eu vi eles, e eles estavam bem com bastante pressa, né? Então eles colocaram na maca, já correram. E engraçado que quando eles correram, eu vi eles entrando na neblina, assim. Eles entraram na neblina assim e sumiram na neblina. E quando eles fizeram isso, foi a hora que eu pensei, falei, eu não posso ficar aqui, eu preciso ir junto com o meu corpo, né? Eu preciso onde está meu corpo. E na hora que eu comecei a pensar no corpo, eu preciso ir pro corpo, eu preciso ir pro corpo, eu preciso ir pro meu corpo, e começou a dar uma ansiedade em mim nessa hora. Eu preciso ir pro meu corpo, eu preciso ir pro meu corpo. E nisso, eu acordei no meu corpo, eu despertei no meu corpo, e quando eu despertei no meu corpo, eles estavam me espetando, assim, eles estavam me espetando com agulhas, né? Que eu imagino hoje que de repente era alguma coisa para trazer eu de volta, não sei. Mas eles estavam me espetando e eu já estava com oxigênio. E daí eu fui levado. E um deles falou assim: uma coisa parecida com isso. Ele tá de volta, ele tá de volta. Ele tá com a gente, né? E aí e ele me acalmando, assim, fica calmo, vai dar tudo certo, tal, sei lá o quê. Só que eu não prestava, até chegar no hospital, eu já não prestei atenção em mais nada. Eu fiquei só pensando na experiência que eu tinha tido, assim, falei, eu tava morto, assim, eu falei, nossa, eu fiquei viajando nessa ideia.
até chegar, né, no hospital ali. E a partir do momento que eu chego no hospital, né, eles já fui estabilizado, já tudo melhorou, assim, foi melhorando lentamente, né? Mas essa é a primeira experiência, então, que eu tive nesse acidente. Agora, depois que eu tive essa experiência, começou a acontecer comigo uma coisa que nunca tinha acontecido, que é o que a gente chama de paralisia do sono, né? Isso depois que eu fui entender, eu comecei a ler sobre esse assunto e comecei a entender um pouco melhor. Por que acontecia? Muitas vezes, durante a semana, assim, por exemplo, de uma a duas vezes por semana, eu estava dormindo, então eu despertava e meu corpo estava travado, meu corpo não se mexia, né? E eu estava completamente consciente, assim. Então eu ficava consciente dentro do corpo, assim, eu começava a mexer e nesses momentos eu conseguia ouvir vozes, pessoas conversando à minha volta, eu conseguia ouvir barulho de coisa arrastando. E não era um espírito de coisa de terror. Era coisa arrastando como se fosse alguém que está... Por exemplo, às vezes eu dormia na sala. Se acontecia de eu entrar na paralisia do sono, eu conseguia ouvir gente, às vezes, lavando louça. Barulho de gente lavando, conversando na cozinha. E essas paralisias do sono aconteciam de duas formas também. Tinha duas formas de acontecer. Uma é quando eu despertava já na paralisia do sono. Então eu estava dormindo e eu acordava na paralisia do sono. Então eu já acordava travado assim e assustado. Eu falei, o que está acontecendo? Então eu tinha controle de duas coisas. Eu tenho controle do meu olho, eu consigo abrir o olho e olhar em volta. E nessa hora, quando eu estou olhando com o meu olho aberto, que eu acredito que é o meu olho físico, que eu abro ele, assim, eu consigo olhar em volta da sala, assim, o que eu vejo é que se tiver algum espírito, digamos assim, né? Se tiver um espírito no lugar, eu não consigo ver o espírito em si, os detalhes. Você consegue ver um vulto. Você vê vulto assim, o vulto passando. Eu acredito, depois de ler um pouco sobre esse assunto, isso é uma coisa que eu acredito que é porque eu estou no meio termo. Eu não estou nem lá, do lado de lá, nem do lado de cá exatamente. Eu estou no meio termo. Então, você vê aqueles vultos, mas você não consegue ver nenhuma definição. Ok, e barulhos, mas os barulhos são nítidos. Eu consigo ouvir barulho, assim, vozes e tal. Agora, a outra forma de você entrar nessa paralisia do sono é quando vamos supor, eu vou dormir e eu sinto que meu corpo começa a apagar e eu não apago. É como se fosse que você sente aquele peso vindo assim, seu corpo vai travando assim, até que seu corpo dormiu e você ficou. Você não foi junto. Você ficou ali parado e você está pensando totalmente lúcido, não tem nada a ver com sonho, você está totalmente lúcido e você está ali deitado, observando tudo à sua volta, assim, você está acordado, falando, ué, ao ponto de você ficar pensando, meu corpo dormiu e eu fiquei aqui, né, de novo, né, não dormi, não perdi a consciência, digamos. Bom, então lendo sobre esse assunto, eu falei, o que será isso? Então eu li que era paralisia do sono, e aí essa pessoa escreveu o seguinte, ela falava assim, quando você entrar em paralisia do sono, assim, você tem duas opções. Você pode tentar sair dela, né, forçando a sua respiração, porque você tem controle da respiração, você pode respirar mais rápido, né, encher o pulmão, soltar o ar e você desperta seu corpo, ou você pode optar por ter uma experiência espiritual. Você deixa seu corpo relaxar, né, vai relaxando, acalma a mente e tal, e você vai acabar desprendendo, assim, você vai acabar se soltando do corpo físico e você vai ter uma experiência espiritual. E sempre que a paralisia acontecia, eu optava pela primeira. Eu falei, não, eu quero acordar, né? E aí eu acordava, levantava, tomava um copo d'água, voltava e deitava e dormia, e apagava e ia embora. Aí o que aconteceu? Meu pai faleceu, né? E com 59 anos ali, ele faleceu, teve um problema de saúde forte. E aí, um ano mais ou menos depois que meu pai faleceu, eu pensei assim, eu falei, eu posso tentar ver meu pai, né? Eu posso tentar me encontrar com ele. Já que, se ele está no mundo espiritual, e isso acontece, eu comecei assim, pensar assim, falei, não tem nada a perder, né? Então, vamos tentar. E aí foi a grande surpresa que eu tive. Porque eu estava uma noite, né? Era mais ou menos umas 3 horas da manhã. Eu lembro o horário porque
se eu queria forçar isso para acontecer, eu sabia que acontecia geralmente, quando atrasava bastante o sono, acontecia mais. Então, eu falei, eu vou forçar o máximo para, quando eu for tentar dormir, eu estar bem atrasado no sono. E foi isso que eu fiz. Eu fui lá por umas 3 horas da manhã, eu deitei, relaxei, e foi como a gente diz, né, batata. Meu corpo começou a sentir aquele cobertor vindo, assim, pesado, assim, ele foi apagando e eu apaguei. E apaguei e meu corpo já dormiu e eu fiquei completamente lúcido, completamente desperto no meu corpo, assim. E aí, nessa hora, eu fui me acalmando, ao invés de tentar despertar, eu fui me acalmando, me acalmando. E aí eu senti uma espécie de vibração leve no corpo, assim. Como se fosse um choque, mas um choque bem leve, assim, como se fosse uma vibraçãozinha, assim. E depois dessa pequena vibração, o meu corpo, ele soltou, assim, como se fosse umas cordas foram soltas, assim. E ele começou a flutuar, mas eu comecei a flutuar dentro do corpo mesmo, mas eu não sentia mais a gravidade. Eu senti que eu estava solto, assim. Aí eu já tinha lido muito sobre isso, então eu estava tão lúcido que eu conseguia, com a minha lógica mental, com o meu raciocínio, ver as etapas. Não estava uma coisa acontecendo por acaso. Eu estava pensando, agora está acontecendo aquilo que eu li. Ó, eu estou solto e tal. Aí eu falei assim, agora eu vou rolar para a direita. Então eu dei uma ordem mental, não é uma ordem física. Eu dei uma ordem mental para eu rolar para a direita. E quando eu dei essa ordem mental, eu quero rolar para a direita, eu rolei. E eu rolei, eu senti eu rolando, e eu caí no chão, assim. Só que, aí que tá. Tem muita gente que me fala nessa hora, mas você caiu no chão, então foi físico, você caiu da cama. Não, mas eu. Não foi. Eu sou meio pesadinho. Se eu tivesse caído, eu tinha acordado. Então eu caí leve, como se fosse um gato, assim. Eu caí, aterrissei no chão assim, eu senti o chão, levantei e não conseguia ver. A minha vista eu tava cego, né? Eu não conseguia ver nada. E eu tava em pé ali, eu tinha certeza que eu tava fora do corpo, né? E nessa hora eu falei assim, eu não sei por que exatamente eu falei isso, mas dessa forma, mas eu falei bem forte assim, como se fosse que eu dei um grito assim. Eu quero ver meu pai, bem forte assim. Eu quero ver meu pai. E quando eu gritei assim, eu falei bem alto. Eu ouvi minha voz bem alta assim, ecoando assim. Eu quero ver meu pai, bem alto. E no momento que eu acabei de falar isso, exatamente no momento que eu acabei de falar assim, eu senti uma presença que aterrissou do meu lado aqui esquerdo. E ele aterrissou assim, e eu senti só a presença dele. Assim, eu senti aquela presença assim, aqui parando, e nessa hora eu senti um magnetismo, como se fosse. Quando você pega um imã, né, e você coloca no outro imã, você sente que atrai assim, né? Então eu senti que meu corpo, ali, meu corpo espiritual, digamos assim, eu senti que ele foi atraído assim para ele, assim, eu grudei nele, ele foi atraído, assim, uma energia assim, puxando eu. Então eu encostei nele ali, aí ele começou a subir, então eu comecei a subir junto. Não foi uma coisa que eu saí voando, que nem Superman, voluntariamente. Foi uma coisa que eu tava preso nele, grudou assim. Então ele começou a subir e eu comecei a subir junto com ele. Nessa que eu comecei a subir, eu tô tão lúcido assim, que eu tava assim, nossa, como assim, né? E eu atravessei o teto da minha casa, que é uma laje, né, e tem um telhado, e eu senti a resistência do teto. Porque eu pensei, isso é uma coisa que é muito rápido, né? O nosso raciocínio aqui é mais lento, né? Então lá, algumas coisas que eu posso falar assim, você fala assim, deu tempo de você pensar tudo isso, é que é bem rápido, assim, é uma coisa fragmento de segundo. Então assim, na hora que eu comecei a subir, eu pensei, nossa, mas tem o teto, eu vou bater minha cabeça no teto, algumas coisas assim, mas isso é bem rápido. Então quando eu cheguei, me aproximei, aí eu peguei e passei. Eu passei. E a resistência que eu senti, a explicação que eu teria seria como se fosse água. Igual quando você põe a mão na água assim, tem uma resistência, não é forte, mas tem uma resistência, né? Então foi isso, eu passei pelo teto, passei pelo telhado, a gente começou a subir, e lembrando que isso é 3 horas da manhã, mais ou menos. A gente começou a se afastar assim, e eu sentia o vento. Tinha um vento, eu sentia a velocidade. Não é uma coisa que a gente estava assim, parada num lugar parado, assim. Não, eu sentia a velocidade que a gente estava indo. A gente estava subindo em alta velocidade, começou a ganhar velocidade. E eu sentia assim o vento passando assim, como se fosse que eu tivesse na rodovia e você põe a mão para fora e você sentia aquele vento passando assim.
E aí até que minha visão começou a abrir. Só que quando minha visão começa a abrir, tá de dia. Não tá 3 horas da manhã. Tá claro assim. E minha visão, quando ela abre, ela abriu muito mais forte do que ela é aqui no mundo terrestre aqui que a gente vive. Então minha visão, minha vista não é ruim. Eu consigo ler assim, sem óculos, por exemplo, eu consigo ler, mas não tem nada comparado à visão que eu tive. Era uma visão, vamos dizer que aqui é VHS, para quem ainda sabe o que é isso, né? VHS, meu Deus. Mas a minha visão lá era um 4K, assim, era uma resolução muito forte. E quando minha visão abriu, a gente já estava descendo, né? Então eu vi a Terra, assim, eu vi a Terra, vi uma espécie de mini cidade, assim, uma espécie de cidade pequena, assim. E conforme a gente foi se aproximando, assim, eu consegui ver esse espírito, esse ser que estava comigo, eu consegui ver ele claramente, assim. Eu não consegui ver o rosto dele, ele estava mais na frente assim, ele não olhava para mim, ele estava como se fosse que eu não, o que eu sinto é como se fosse que ele estava numa missão, assim, ele estava fazendo alguma coisa porque eu pedi ou porque alguém me mandou, então ele estava compenetrado, ele estava indo assim na missão dele. Mas eu vi que ele era um moreno bem claro, ele tinha uma roupa branca assim também, uma bata branca, ele tinha alguns metais nele, por exemplo, bracelete, ele tinha coisas de metal no corpo dele assim, então ele não estava só a pele e a bata, ele tinha coisas nele, assim, metais, braceletes, algumas coisas desse tipo. E ele foi indo assim, e eu estava perto dele assim, né? E aí eu foquei na terra assim, não tinha medo nenhum, era natural eu estar ali, voando ali, isso é bem estranho, não tinha aquele medo terreno, aquela coisa de medo. Eu estava sentindo totalmente uma paz total, né? E quando a gente se aproximou assim, eu comecei a notar os detalhes, né? E apesar de a gente estar meio longe, quando a gente está aterrissando, assim, se aproximando, eu comecei a observar a cidade e a coisa mais perto que eu consigo na Terra de comparar era aquelas construções gregas. Só que era assim, tinha as colunas, tinha aquelas construções bem detalhadas, né? E era interessante que era tudo assim, era tudo branco, mas tinha detalhes assim, dourados. Por exemplo, assim, no contorno do telhado, assim, tinha umas coisas vermelhas, assim, umas linhas, umas faixinhas vermelhas. Tinha detalhes assim que eu imagino que para um ser humano, para nós fazer seria muito custoso. Era alto padrão. Era uma cidade, seriam casos de altíssimo padrão no Brasil, no mundo assim, né, no Brasil. Você não vê isso aqui. Era muito detalhado. Outra coisa também era a vegetação. Era bem organizada as plantas, né? Então você tinha as flores ali no seu, vamos supor, as cores diferentes e as árvores bem organizadas e maiores que aqui. Então, por exemplo, eu via umas árvores que eram bem maiores assim do que a gente vê na Terra, assim, era grande, folhas grandes. E a outra coisa também que chamava muita atenção, que eu fiquei olhando, isso chamou muita atenção, é também a questão das cores. Uma coisa interessante, que as cores que tinham, além de ser, não é exatamente que tinha só mais cores, mas elas também, como é que eu vou explicar isso? Ela emitia uma vida, assim, uma luz. Ela tinha, a coisa mais perto que eu poderia comparar seria, por exemplo, a nossa luz de neon, né? Você vê aquelas luzes de neon, que parece que tem a luz ali, mas tem uma espécie de luzinha em volta dela, né? Uma coisa assim, brilhando. Então essa cor, essas flores, essas plantas, você olhava para ela, era tão rico a cor, que ela parece que tinha uma vida nela, assim, ela estava vivo, né? Porque você pega uma rosa assim na terra, assim, você olha para ela tem o vermelho ali, é bonita, né? Mas é isso. Mas imagina que você pega uma rosa e é como se fosse que ela é eletrônica, assim, ela tem uma luz nela, assim, então ela fica emitindo uma luzinha, assim, é um vermelho bem vivo, assim. Então é muito difícil de explicar isso daí. Mas era outras cores também. E algumas coisas já ficam até um pouco no esquecimento, porque era uma variedade muito grande. Outra coisa, a minha vista, além de ela ser 4K, assim, resolução muito boa, ela tinha um zoom, assim, que nem uma câmera. Então, por exemplo, eu olhava assim um prédio assim na distância, aí eu olhava assim e falava, nossa, que desenho ali. Eu começava, quando era só eu
eu tentar olhar mais perto daquilo, aí trazia, assim, esse negócio, essa imagem, ela trazia para mim, e eu conseguia ver ela mais perto, assim, eu conseguia ver em mais detalhes. Bom, nesse lugar tinha muitas pessoas. Tinha pessoas, assim, andando para lá e para cá. Era bem ativo o lugar, não era um lugar que estava parado ali, digamos assim, as pessoas estavam lá, né, igual a gente brinca, né, pulindo a nuvem. Não, eles estavam fazendo alguma coisa, eles tinham coisas para fazer, eles estavam andando, tinha gente andando para lá, tinha gente andando para cá, e eles conversavam assim entre eles. Agora, enquanto eu tô compenetrado nisso tudo, eu tô assim, né, num êxtase, né, porque era um lugar que eu falei, meu, esse lugar é maravilhoso. Eu ficava pensando assim, que lugar muito louco. Nossa, as pessoas estão aqui e tal. E eu falei, mas onde será que é esse lugar, né? Bom, depois eu imagino que esse lugar era uma outra dimensão. De repente, uma dimensão diferente da nossa. Não era o planeta Terra. É isso que eu deduzo, porque depois que você volta, você fica pensando e você fala, mas quando eu saí estava de noite, de repente, em questão de pouco tempo, estava de dia. Mas ao mesmo tempo eu não sei se eu atravessei grande distância na Terra. Né? Eu não sei se eu estava atravessando grandes distâncias e aterrissei num outro lugar que já estava de dia. Mas uma coisa eu posso garantir que não tem nada na Terra que eu já vi parecido com isso. Então, para mim, era uma outra dimensão. Bom, aí o que acontece? Nisso que eu estou assim, em êxtase, eu vi meu pai. Então eu acredito que foi tudo bem direcionado, eu acredito que não foi uma coincidência de eu ver meu pai lá, eu acredito que aconteceu de propósito, foi um encontro proposital. Só que quando eu vi meu pai assim, e eu vi meu pai, eu sabia que era meu pai, tinha certeza completa, assim, eu vi meu pai assim parado e ele estava conversando com outras pessoas, né, animadamente assim. Só que o interessante, então esse zoom trouxe ele, né, eu consegui ver ele assim, trouxe, só que aconteceu duas coisas interessantes. Meu pai, ele tinha 59 anos mais ou menos quando ele faleceu, e lá ele tinha o que eu diria eu não sou muito bom nisso, mas eu diria que ele tinha entre 25 e 30 anos, assim. Então ele era bem mais novo, assim. E então ele era bem novo, assim. Não? Quando eu olhava para ele, era um homem, um rapaz jovem, assim. Não era um adolescente, mas ele era um homem, mas jovem. Segunda coisa que eu percebi é que meu pai ele sempre usou bigode. Por quê? Porque ele tinha o lábio, acho que fala liporino. Eu acho que é lábio leporino. Ele tinha o lábio leporino, ele era fanho, então ele falava fanho. Outra coisa, só que já aqui no mundo físico, engraçado que o pessoal falava que meu pai era fanho, e para mim ele não era fanho, né? Isso é uma coisa interessante que eu acho que não tem nada a ver com a história, mas para mim meu pai nunca foi fanho, porque eu acostumei com o som dele. Então para mim ele falava normal, mas para as outras pessoas eles falavam. Às vezes já aconteceu até brincadeiras já que depois eu presenciei dele ser fanho. Mas nesse lugar, ele não tinha bigode e o lábio dele era perfeito, assim. Então, eu olhei para ele e falei, nossa, meu pai é perfeito. Aí deu aquela vontade muito forte de falar com ele, né? E na hora que eu fui me mexer, eu não consegui, porque eu estava preso naquele magnetismo do espírito que estava aqui do meu lado. Ele estava me segurando aqui com aquele imã. Então na hora que eu fui, não foi. E aí eu olhei assim, aí ele falou assim, mas eu não olhei para ele. Agora eu não sei por que eu não olhei, a questão de olhar pro rosto, né, que a gente fala. Fiquei meio receoso. Eu tava com um certo respeito em relação a ele, assim. Eu não queria afrontar ele, porque eu até pensava assim, isso, não é que eu pensei isso, mas é inconsciente, eu acho. Ele que vai me levar de volta, né? Eu não quero, esse aqui é o único que eu não quero, né? Eu não quero arrumar um problema com esse ser aqui. Então eu só olhei para ele assim, e ele falou assim, calma, você vai ver ele ainda, você vai se encontrar com ele, mas não é o momento ainda, né? Vai chegar esse momento que você vai encontrar com ele. Fica calmo. Aí, nesse ponto, quando eu tô de volta, já em casa, pensando, isso é uma coisa também que eu nunca vou entender. Por que a gente não pode falar? Por que eu não pude falar com ele, né? Porque depois teve outros momentos que porque você poderia me falar assim, mas você tentou de novo ver ele? Tentei e nunca mais consegui. Foi uma oportunidade, foi uma chance que me deram, ou seja, foi uma experiência que me deram, mas não foi mais dada. A próximas vezes que eu tentei, eu falei, eu quero ver meu pai, e nada aconteceu. Não foi mais obedecida a minha ordem, né? Não foi aceita, né? Não aconteceu mais.
E aí eu nunca consegui entender por que não deixou eu falar um oi pra ele me vê e tal. Deve ter uma razão, né? Deve ter uma razão, alguma regra aí que é além da gente, né? E nesse momento que ele tá falando isso pra mim, o mais perto que eu posso falar que eu senti foi como se fosse um pescador, né? Que jogou assim um anzol assim, jogou assim a vara de pescar, né? E eu senti como se fosse que uma coisa me prendeu nas costas, como se fosse um anzol assim, trac. E prendeu e começou a me puxar, assim. E nisso que começou a me puxar, era mais forte que qualquer coisa que existe, assim. Era impossível, eu não queria ir. Eu comecei a segurar ali, mas não teve jeito. Eu comecei a ser puxado e fui puxado com uma violência muito rápida, muito rápida. E eu senti, assim, a vista é a primeira que foi indo, né? Ela começou a escurecer, né? Perder, escureceu, apagou. E eu sentia, por uma fração de tempo, eu sentia o vento, aquele vento que eu falei, sentia aquele vento bem forte, assim, aquele vento, e aí eu entrei no corpo, e eu lembro de eu entrando no corpo, como se fosse que você é colocado numa caixa, assim, eu senti eu entrando, assim, entrando assim no corpo, assim, sentindo as paredes do meu corpo, eu não sei explicar, é muito estranho, e eu senti entrando, assim, e travei ali, e despertei. Aí eu despertei, sentei no sofá e eu fiquei 1 hora mais ou menos olhando para a parede assim. 1 hora olhando para a parede. Eu não conseguia nem falar nada. Porque assim, olhando para a parede 1 hora mais ou menos. E depois que eu comecei, falei, meu Deus. Essa foi a experiência com meu pai. Agora, tem uma outra coisa que eu não contei, que isso aqui tem uma coisa a ver com minha avó, né? Que é uma coisa bem curta, mas tem a ver com um acidente. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Ricardo, onde ele conta mais sobre a sua experiência e também responde as muitas perguntas que fizemos. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?